Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 211 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema é julgamento sobre perspectiva de gênero. É a terceira edição seguida sobre esse tema. Antes de começar, não deixe de nos seguir no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é um clube de membros que dá acesso ilimitado a todos os materiais do Legislação Integrada e também a mais de 100 planos de leitura. São planos por carreira e por edital que te dão um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então, vem fazer parte que eu te aguardo e sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória. Essa tese ela já foi julgada pelo rito dos repetitivos, é o tema 983. Ela vai ser analisada conjuntamente com a tese 2. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a indenização por dano moral é presumida, ou seja, surge da própria conduta típica, independentemente de produção de prova específica. Vamos lá, como eu já disse, tem uma tese repetitiva, é o tema 983 do STJ, que tem exatamente o mesmo texto da tese 1, e essa tese está aqui no âmbito do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Primeiro ponto, gente. O juiz pode fixar de ofício esse valor mínimo da reparação ao final do processo? Não pode, né? Tem que ter pedido expresso. Por que tem que ter pedido expresso? Porque, gente, tem que ter contraditório. Se não tiver pedido expresso, então como é que a outra parte vai se defender acerca desse ponto? Não havendo debate acerca do valor mínimo indenizatório, não há como o juiz fixar. Então isso vale tanto no âmbito da violência doméstica e familiar, quanto em qualquer outra ação penal. Segundo ponto, esse valor é um valor mínimo indenizatório, então, de qualquer forma, é possível que posteriormente a parte proponha uma ação civil pedindo um valor maior de indenização. Beleza? Beleza. Essa indenização, esse valor mínimo indenizatório, ele pode ser por dano moral ou por dano material, assim como qualquer uma ação civil que trate sobre reparação de danos. E aí, em relação ao dano praticado em ambiente doméstico e familiar contra a mulher, nós temos aqui uma especificidade. Por quê? Porque o dano material, como qualquer outro, ele necessita de um contraditório, de uma ampla defesa, no sentido de demonstrar qual foi a extensão desse dano. Então, não existe aqui uma presunção de que existia um dano um dano material, simplesmente em virtude de uma violência doméstica ou familiar. Mas em relação ao dano moral é diferente, porque em relação ao dano moral, existe sim essa presunção, porque a própria situação da mulher ser agredida no âmbito doméstico, isso de fato já é algo apto a lhe causar um dano na esfera moral, que extrapola o mero dissabor ou qualquer outra situação, já é algo extremamente grave, da qual sim decorre um dano moral. Então, independentemente de instrução probatória, para demonstrar qual foi a extensão desse dano moral, é sim possível a fixação. Claro que havendo pedido. Não havendo pedido, aí realmente, e esse pedido pode ser da própria vítima, pode ser do Ministério Público, mas não o havendo, não vai ser possível na ação penal fixar esse dano mínimo. Tese 3. É admissível a condenação do advogado a reparar danos morais causados à vítima adversária em virtude do uso, em ação de investigação de paternidade, de ofensas gratuitas tendentes a desqualificar a conduta
a imagem e a reputação da mãe biológica, dissociadas de defesa técnica, por meio de um discurso odioso, sexista, machista e misógino. Gente, essa decisão é interessante. Essa decisão aqui é das decisões mais casos de família que nós já comentamos aqui nesse podcast. Vou para um caso concreto adaptado. Após anos de relacionamento com Edgar, a Luana engravidou e deu à luz ao Enzo. Só que o Edgar não quis assumir esse filho, disse que tinha suspeitas que não era o pai, e aí ele contratou o Dr. Miguel, que era o advogado, e aí trouxe ali para o Dr. Miguel toda a narrativa, disse que Luana era uma prostituta, que ela manteve relação sexual com diversas pessoas, inclusive com parentes seus, de modo que ele poderia perfeitamente não ser o pai. E aí o que o Dr. Miguel fez? Ele colocou tudo isso na petição. Ele disse, olha, Luana é uma prostituta, Luana manteve relação sexual com várias pessoas, inclusive com parentes do réu, e, enfim, trouxe tudo isso no processo. A Luana ficou indignada, propôs uma queixa-crime, uma ação indenizatória em face, inclusive, do advogado, e nas ações todas, alguns pontos ficaram ali definidos. Então, não se conseguiu demonstrar em nenhuma dessas ações que, de fato, Luana era prostituta, em nenhuma dessas ações conseguiu se demonstrar que ela teve relação sexual com outras pessoas, principalmente com parentes do réu, e enfim, não ficou comprovado que ela teve relação sexual com qualquer terceiro, né, como eu já disse, e veio o exame de DNA e comprovou que, de fato, o Edgar era o pai do Enzo. Então, tudo isso aí foi o que ficou delineado. E aí a questão aqui, basicamente, é o advogado, o Dr. Miguel, ele vai poder ser responsabilizado por danos morais, por ele ter colocado na petição inicial que a Luana era prostituta, que a Luana teve relação sexual com outras pessoas, etc. Ou o Dr. Edgar, ele simplesmente foi ali um canal para levar ao judiciário aquilo que foi afirmado pelo Edgar. E aí, o que vocês acham? O que o STJ achou foi que Dr. Miguel tem sim responsabilidade civil. E ele tem responsabilidade civil por quê? Porque existe um negócio chamado exame de DNA, que é uma prova científica técnica que vai comprovar com quase 100% de certeza, 99,9999% de certeza, a paternidade. Então, se existe exame de DNA, não faz sentido você trazer em uma ação de investigação de paternidade ofensas gratuitas com o mero objetivo de rebaixar a outra parte, de trazer ali principalmente um discurso que, conforme constou expressamente na decisão, é odioso, sexista, machista, misógino. Então, realmente, tudo isso é dispensável. E o STJ entendeu que o advogado tem a obrigação de ser o primeiro fiscal ético das afirmações do autor. Então, cabe ao advogado fazer esse filtro, observar o que aqui está dentro dos limites éticos para eu constar na inicial. Porque, olha só, o cliente ele pode chegar e pode falar um monte de coisa, mas isso não quer dizer que o advogado deve pegar esse monte de abobrinha e colocar na petição. O advogado tem que filtrar. E aí o advogado, em sua defesa, ainda disse, não, mas isso tudo foi feito de forma escrita em uma ação em segredo de justiça. Então, se é dessa forma, não houve, na verdade, um dano, não houve, na verdade, esse fato que eu trouxe lá não foi, na verdade, tornado público. Ficou ali uma esfera muito restrita, só em relação às partes, advogados e aos juízes e servidores. Então, não há porquê há uma condenação por dano moral. Mas o STJ não aceitou esse argumento e disse que mesmo assim, mesmo se tratando tão somente de peças escritas e de ação em segredo de justiça, não haveria a possibilidade de excluir essa indenização. E além disso, também ficou consignado aqui que a ausência de condenação na esfera criminal é irrelevante. Então aqui, na verdade, eu nem tive acesso a esse processo criminal para saber se houve ou não a condenação.
Simplesmente se entendeu aqui que existe uma independência das esferas civil e criminal, então, de fato, isso seria irrelevante para efeitos de reparação moral. Quanto for o valor da indenização, a título de curiosidade, aqui nessa ação foi de R$ 20 mil. Tese 4. A mulher em situação de violência doméstica pode optar pelo foro de seu domicílio ou de sua residência para o ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Gente, artigo 15 da Lei Maria da Penha é competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por essa lei, o juizado do seu domicílio ou de sua residência, do lugar do fato em que se baseou a demanda ou o domicílio do agressor. Então existe aqui uma opção em relação às ações cíveis regidas por essa lei. Professor, só as cíveis? Sim. Por quê? Porque a ação penal vai ser sempre o local do fato. Não existe isso de modificar local da ação penal. Só na ação civil que existe essa opção. Caso concreto adaptado. A Regina foi agredida pelo Davi, seu companheiro, em São Paulo, onde residiam. Em virtude da agressão, Regina saiu de casa, passando a residir em Fortaleza, no Ceará. A Regina pode propor a ação de reconhecimento e dissolução de união estável em Fortaleza? Resposta: sim. Sim, aí nós já vimos aqui que existe uma opção: domicílio ou residência, lugar do fato em que se baseou a demanda, ou domicílio do agressor. Tese 5. O fator meramente etário, por si só, não é capaz de afastar a competência da vara especializada, pois para a incidência do subsistema da Lei Maria da Penha, basta verificar se o crime foi praticado contra a mulher de qualquer idade no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto. Gente, aqui temos uma aplicação da Lei 13.431 de 2017, que é a Lei do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência. E esse artigo 23 diz que os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput desse artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão preferencialmente a cargo dos juízes ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. Vamos lá, caso concreto adaptado. Isabel é criança de 10 anos de idade e foi estuprada pelo seu padrasto. E aí, a Lei Maria da Penha se aplica ao caso? Resposta: sim. Devemos lembrar: sujeito ativo do crime contra a Lei Maria da Penha pode ser homem ou mulher, sujeito passivo necessariamente mulher, mas aqui hoje já não sob um aspecto meramente biológico, mas também um aspecto sociológico. Então pode sim ser, não é o caso, né, naturalmente, mas pode ser um travesti, um transexual, e aqui pode ser naturalmente uma criança. Não existe aqui um critério etário. E aí eu trouxe, inclusive, aqui uma lista de casos em que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, padrasto contra enteada, filho contra a mãe, pai contra a filha, tio contra a sobrinha, genro contra a nora, enfim, várias possibilidades. E aí, nesse caso concreto, aqui especificamente, houve violência de gênero e existe aqui mais um fator, que é o fator idade. Qual é a competência para julgar esse crime? E aí, essa questão da competência já foi decidida pelo STJ, porque isso deve ser visto à luz da Lei 13.431 de 2017, e, primeiramente, a competência deve ser da vara especializada de que trata o artigo 23 da Lei 13.431, que é exatamente essa vara especializada em violência contra a criança, é aquele artigo que a gente leu lá no começo. Se não tiver vara especializada, aí vai ser a vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. E quando não houver ainda essa vara especializada, aí vai ser da vara criminal comum. Então, só nessa hipótese é que será da competência da justiça criminal comum. Então, em primeiro lugar, violência contra a criança. Você vai ver se tem
vara especializada em violência contra a criança na cidade. Não tem, vai para a vara especializada em violência contra a mulher, e não tem, vai para a vara criminal comum. Tese 6. É possível a aplicação da Lei Maria da Penha no caso de violência doméstica praticada contra empregada doméstica. Gente, que tese interessante, né? Que tese interessante. Caso concreto adaptado. Zacarias é neto de Isolda. Esse caso aqui é muito parecido com o que deu fundamento a essa tese, tá? O Zacarias é neto da Isolda e ele frequenta a casa da avó com muita frequência, né? Ele vai até a casa da avó e lá na casa de Isolda trabalha a Vanessa. Em 30 de 5 de 2018, Zacarias ficou sozinho em casa com a Vanessa, oportunidade em que tentou seduzi-la, não conseguiu, e diante da negativa ele forçou Vanessa a praticar ato libidinoso. Qual foi o crime cometido por Zacarias? Eu disse a data, foi em 2008, né? Na verdade, desculpa, não 2018, porque foi em 2009 a edição da Lei 12.015 que retirou do direito brasileiro o tal do crime de atentado violento ao pudor. Então, se ele tivesse cometido esse crime em 2009 para frente, seria estupro, né? Mas, nesse caso aqui, foi um crime de atentado violento ao pudor. E aí, a grande questão aqui foi, se aplica ao caso a Lei Maria da Penha? Por quê? Porque Zacarias aqui, na verdade, era um neto da dona da casa e Vanessa era a doméstica. E aí, se aplica? E o STJ entendeu que sim. Fundamentação. Vamos lá para o artigo 5º, inciso 1 da Lei Maria da Penha. Para efeito dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, foi baseado no gênero, claramente, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral patrimonial, até aí ok, né? Até aí ok. Inciso 1. No âmbito da unidade doméstica, foi no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, aqui é que se enquadrou Zacarias. Ainda que a Vanessa não tivesse vínculo familiar e fosse só esporadicamente ali agregada, e ele também, né? Ele tinha vínculo familiar, mas não necessariamente vivia no local, mas estava lá com frequência. Então, acabou que ele se valeu dessa facilidade do âmbito doméstico e familiar para efetuar esse crime em face da Vanessa. Então, de fato, se aplicou aqui sim a Lei Maria da Penha. Tese 7. É possível aplicar a Lei Maria da Penha no caso de violência praticada por neto contra a avó. E aí, gente, basta aproveitar tudo aquilo que foi dito na tese 6. Se até do neto contra a empregada doméstica da casa da avó é possível aplicar a Lei Maria da Penha, quem dirá em face da própria avó. Então, aproveita que tudo que eu trouxe na tese anterior, inclusive, essas teses poderiam ter sido analisadas conjuntamente. Tese 8. A prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando vigente medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, autoriza a exasperação da pena base. Mais uma tese aqui que trata sobre primeira fase da dosimetria. Como é que se calcula a pena na primeira fase da dosimetria, professor? Artigo 59 do Código Penal. O juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí, gente, com base nessas 8 circunstâncias judiciais, a pena vai ser fixada entre a pena mínima e a pena máxima que abstratamente estão previstas para o crime. Só que, 2 detalhes, né? Primeiro, essa questão de poder ou não fixar abaixo do mínimo, isso vai ser decidido muito em breve. Isso já é um tema afetado nos tribunais superiores e muito em breve vai ser decidido se é possível ou não fixar, já na primeira fase da dosimetria, abaixo da pena mínima, ok? Segundo ponto, são 8 circunstâncias judiciais, mas só 7 delas podem prejudicar.
Então, a circunstância judicial do comportamento da vítima nunca será capaz de aumentar a pena base, mas tão somente de diminuir. E aí, como é que você faz para aumentar a pena base, verificando a existência de qualquer uma dessas circunstâncias? E aí, a lei não fala, portanto, a jurisprudência traz algumas soluções. A mais benéfica ao réu é aumentar em 1/8 para cada circunstância negativa, já que são 8 circunstâncias judiciais. Tem também a tese de aumentar em 1/7, já que só são 7 que podem aumentar. E tem aquilo que o judiciário faz mais por prática, que é aumentar em 1/6, e esse aumento em 1/6 é aquilo que mais tem aplicabilidade no judiciário, apesar de não ter nenhuma fundamentação lógica, além de simplesmente ser uma prática, e é uma prática reiterada e que muito se faz. Existe também outra possibilidade, essa é uma possibilidade que é trazida pela doutrina, mas que para o réu é muito desfavorável, que é a seguinte: você pega a pena máxima, você subtrai pela pena mínima e você divide por 7 o resultado. E aí, a cada circunstância desfavorável, você aumenta esse valor na pena. Por exemplo, pena é 1 a 8 anos e tem 3 circunstâncias negativas. Você pega 8 menos 1 igual a 7, 7 dividido por 7 dá 1, então você pega a pena mínima, que é 1, e para cada circunstância negativa você aumenta 1 ano. São 3 circunstâncias negativas, então 1 mais 3 igual a 4. A pena aqui vai ser 4 anos. Gente, esse daqui é o pior de todos os cenários para o réu, mas existe doutrina nesse sentido, então também é uma possibilidade. Caso concreto adaptado: o Pedro ameaçou sua esposa Joyce, motivo pelo qual lhe foi fixada a medida protetiva, impedindo a sua aproximação da vítima. Uma semana depois, o Pedro não só descumpriu a medida, como descumpriu para agredir a Joyce. E aí ele foi condenado pelo crime de lesão corporal. E aí pergunta-se: nesse crime de lesão corporal, lá na primeira fase da dosimetria, é possível exasperar a pena base com base em alguma circunstância judicial? STJ entende que sim, circunstância judicial da personalidade. Por que da personalidade? Porque é um comportamento que demonstra ali um especial desrespeito e desprezo, tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial. Então, portanto, se entende aqui que há uma circunstância judicial apta a exasperar a pena base, com fundamento exatamente na personalidade do agente. E, gente, vou aqui trazer uma crítica, né, que é a crítica de que existe um crime hoje, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, se já existe um crime específico para punir tão somente esse ato, é estranho que você possa exasperar a pena base na dosimetria do crime de lesão corporal nesse caso, já que já existe uma punição específica pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. De toda forma, temos posição aqui do STJ no sentido da possibilidade da exasperação da pena base mesmo assim. Tese 9. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é possível a conjunção entre os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e de ameaça. Então vamos lá. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência está lá no artigo 24A da Lei Maria da Penha: descumprir decisão judicial que se defere medida protetiva de urgência prevista nessa lei, pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Caso concreto adaptado: o Alírio agrediu sua esposa Tatiane, motivo pelo qual lhe foi fixada a medida protetiva impedindo sua aproximação da vítima. Semanas depois, ele não só descumpriu, como além de se aproximar de Tatiane, ele a ameaçou de morte. E aí, nesse segundo momento só, porque no primeiro momento teve uma agressão, né? Então, provavelmente aí uma lesão corporal, algo do tipo. Mas nesse segundo momento, quais crimes Alírio cometeu? Ele cometeu o crime de descumprimento de medida protetiva e o crime de ameaça. Só que aí, vamos lá, voltando para o caso concreto. O advogado de Alírio, ele sustentou que, na verdade, o descumprimento da medida protetiva foi só um meio para o cometimento do crime de ameaça.
Então, olha só, o Alírio, segundo aqui narrou o advogado, ele não tinha dolo de descumprir medida protetiva. Ele tinha dolo de ameaçar. E ele não tinha como ameaçar sem descumprir a medida protetiva. Então, foi só um meio para atingir o fim, que era a ameaça. E aí, o STJ aceitou essa tese? Não, o STJ não aceitou essa tese, entendeu que, na verdade, não é um pressuposto para o crime de ameaça descumprir uma medida protetiva, foram dois crimes autônomos e aí o Alírio vai sim responder pelos dois crimes. Tese 10. A aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso 2F do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei Maria da Penha, não acarreta bis e idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então aqui estamos na segunda fase da dosimetria, não é? Como é que funciona a segunda fase da dosimetria? Você vai verificar se existe alguma circunstância agravante ou alguma circunstância atenuante e aí você vai aplicar um aumento ou uma diminuição da pena com base na existência dessas circunstâncias. Onde é que estão? As circunstâncias agravantes estão lá no artigo 61, e aí você vai ver, por exemplo, o artigo 61, 2F, ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou de violência contra a mulher na forma de lei específica. Aqui, gente, a lei não traz especificamente o percentual de aumento. Quando a lei trouxer o percentual de aumento, isso vai estar na terceira fase da dosimetria. Então, aqui na segunda, tradicionalmente se aplica um aumento de 1/6. Não existe aqui uma previsão de qual é esse percentual, então o judiciário gosta muito dessa fração de 1/6, talvez seja uma fração com uma explicação cabalística, não sabemos, mas o fato é que se gosta muito de aplicar 1/6 para tudo, e aqui a prática judicial faz com que nas circunstâncias agravantes e atenuantes se aplique também esse 1/6. E o caso concreto aqui? Nele, o indivíduo foi condenado pelo crime de lesão corporal qualificada, lá no artigo 129, parágrafo 9º, que é, na verdade, aqui o crime de violência doméstica, que nada mais é do que uma lesão corporal qualificada. Por que ela é qualificada? Porque ela se dá quando a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se os agentes das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. É um crime com pena de detenção de 3 meses a 3 anos. E aí, na hora de ser condenado, o indivíduo, que aqui no caso concreto eu dei o nome de Davi, ele também teve sua pena aumentada na segunda fase da dosimetria pela agravante do artigo 61, 2F. Por quê? Porque ele praticou uma violência contra a mulher. E aí a pergunta é, houve o crime aqui de violência doméstica, 129, parágrafo 9º do Código Penal. É possível você majorar essa pena base, né? Você exasperar, melhor dizendo, essa pena base com base nessa agravante. Ou se trataria aqui de um bis e idem. O STJ entendeu que não há aqui um bis e idem e é possível sim você majorar, e que o objetivo da lei era exatamente o de recrudescer a pena base, o de tornar mais grave a pena nesse caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, então perfeitamente possível, segundo o STJ. Tese 11. A imputação simultânea das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio no crime de homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar não caracteriza bis e idem. Então temos lá no artigo 121, parágrafo 2º, as qualificadoras do homicídio, e temos no inciso 1 a paga, a promessa de recompensa e o motivo torpe, e no inciso 6º o crime cometido contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. E aí, gente, a questão aqui é que essa qualificadora do inciso 1 é uma qualificadora de natureza subjetiva. Então, é o motivo do crime, né? É a paga, é a promessa de recompensa, um motivo torpe, qualquer que seja ele. E a qualificadora do inciso 6º é uma qualificadora de natureza objetiva.
Então é o crime que foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, gente, essas duas qualificadoras podem coexistir? Podem coexistir perfeitamente. Uma é de natureza objetiva, outra é de natureza subjetiva. Tese 12. É inadmissível a utilização da tese da legítima defesa da honra como argumento no feminicídio e nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois se trata de alegação discriminatória que contribui para a perpetuação da violência de gênero. Então, o que é essa tal dessa tese da legítima defesa da honra? É uma tese que por muito tempo teve amparo no direito brasileiro, onde o homem, via de regra, era traído pela mulher e cometia um crime contra ela, muitas vezes um homicídio, e ele se defendia dizendo que matou para defender a própria honra. Então, segundo ali, seria uma legítima defesa de sua própria honra, e por muitas vezes esse agressor se safava da pena com a utilização dessa tese. E aí o que o STF fez lá no ano de 2021, na DPF 779, ele disse, olha, é inconstitucional utilizar essa tese, você não pode sequer utilizar essa tese. E aí isso traz um debate muito forte, porque, gente, principalmente no júri, existe a tal da plenitude da defesa. Então, tem um crime de feminicídio. O indivíduo ele tem que se defender, ou melhor, ele pode se defender por argumentos, inclusive extrajurídicos. E aí veio essa decisão do STF e disse, olha, você não pode utilizar uma tese defensiva. Qual é a tese? É a legítima defesa da honra. E aí, eu quero saber qual é a tua opinião. O STF agiu certo? Houve aqui, nessa declaração da inconstitucionalidade dessa tese da legítima defesa da honra, o STF acaba por tirar a plenitude de defesa ou de fato o STF agiu corretamente ao afastar essa tese que de fato, né, e aí podemos sim dizer sem nenhuma margem de dúvida que foi uma tese que muito tempo contribuiu para a perpetuação da violência de gênero. E aí agiu corretamente ou incorretamente o STJ? Quero saber, me conta aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, por onde quer que você tenha contato comigo, o que você acha. As teses 13 e 14 vão ser analisadas conjuntamente. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com menina menor de 14 anos. Assim, as questões atinentes ao consentimento da menor, à eventual experiência sexual anterior ou à existência de um relacionamento amoroso entre agressor e vítima não afastam a ocorrência do crime. Tese 14. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática do ato libidinoso com menina menor de 14 anos configura crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta. Assim, não é possível a desclassificação para o delito de importunação sexual. Vamos aqui para um caso concreto adaptado. O Alfredo, 65 anos de idade, estava dirigindo seu carro na zona rural de certo município quando avistou Matilda, 11 anos de idade, sozinha na rua. Alfredo parou o carro e ofereceu carona para a criança. Ato contínuo, enquanto ele dirigia, passou a acariciar as pernas, bem como as partes íntimas. Depois ele parou o carro para beijá-la. Nesse momento, uma viatura da polícia que passava no local viu a situação e efetuou o flagrante de Alfredo pelo crime de estupro de vulnerável. E aí o que a defesa de Alfredo disse? E aí, gente, vocês podem partir do pressuposto que tudo isso aqui que o Alfredo falou é verdade, tá? Ele disse que houve consentimento de Matilda. Ele disse que Matilda era conhecida na cidade por ter uma vida sexualmente ativa, bem como por se prostituir. E disse também que não houve conjunção carnal, que no máximo ali ele tocou as pernas da criança e a beijou. E que esse crime ele deveria no máximo ser desclassificado para uma importunação sexual, já que não houve ali qualquer ato mais invasivo, não houve uma penetração ou nada do tipo. E aí, alguma dessas teses prospera? Nenhuma dessas teses prospera,
Temos inclusive súmula do STJ, súmula de número 593, que diz que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Então esse é o primeiro ponto que é fundamental. O segundo ponto, não é possível em nenhuma hipótese desclassificar esse crime para o crime de importunação sexual. Então não importa se foi um beijo na boca, se foi uma contemplação lasciva, tem jurisprudência nesse sentido. Não, ele nem tocou. Ele pediu para a criança se despir e ficou ali olhando. Só fez isso, não tocou. Não, ele só passou a mão na perna. Gente, estupro de vulnerável. Não se desclassifica esse crime para importunação sexual. Não importa se foi rápido, se foi só um toque, se foi uma contemplação lasciva, tudo isso configura estupro de vulnerável. Trouxe aí muita jurisprudência no material, trouxe jurisprudência aqui sobre esse caso da contemplação lasciva, sobre o beijo lascivo, sobre o caso que o indivíduo tocou nas partes íntimas da criança. Então, todos esses casos, o judiciário entendeu que é estupro de vulnerável. Tese 15. Os documentos nos quais conste o genitor, o cônjuge ou o companheiro como lavrador são início de prova material razoável para o reconhecimento da condição de rurícula da mulher, pois esta funciona como extensão da qualidade de segurado especial daquele. Gente, aqui trata sobre a situação do segurado especial, que é o segurado trabalhador rural, e o grande debate aqui é pelo teor do artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213. A comprovação do tempo de serviço para fins dessa lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 desta lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea aos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Então, basicamente, o que se diz aqui? Que não é possível uma prova meramente testemunhal para demonstrar a condição do indivíduo de trabalhador rural. É necessário um início de prova material. A prova meramente testemunhal não é suficiente. E qual o debate? O que é um início de prova material? Então, nesse caso concreto aqui, o debate era esse. Qual era o único início de prova material que a mulher tinha? Era um documento mostrando que o marido dela era rurícola. Então ela disse, olha, ele era trabalhador rural e eu sempre trabalhei com ele na roça junto. Então isso é o único documento que eu tenho, o resto é palavra. O resto eu tenho aqui em minha mão para lhe mostrar, minha mão calejada. Se você começar a me perguntar sobre qual é o tempo da colheita de determinado produto agrícola, eu sei. Como é que se trata o solo, eu sei. Pode conversar comigo que você vai ver que eu sou um trabalhador rural, uma trabalhadora rural, né, no caso. Eu vou ter testemunha, todo mundo sabe. Mas documento mesmo eu não tenho. O meu único início de prova documental é essa comprovação, que meu marido era lavrador, meu marido trabalhava nisso e eu estou lhe dizendo que eu trabalhava junto com ele. E aí, isso é um início de prova material? A STJ entendeu com toda a razão que é sim um início de prova material e adequado, né, à realidade fática do interior brasileiro, do meio rural brasileiro, onde de fato dentro da agricultura familiar, o próprio nome já diz, né, que normalmente essa agricultura é feita, né, é praticada por toda a família. Então, se o marido era rurícola, é sim uma prova, um início de prova material, pelo menos no sentido de que a esposa também é. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês que ouviram até o final. Faça aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Com certeza, esse material vai mudar muito o teu estudo de lei seca e jurisprudência, vai trazer uma dinamicidade, vai trazer para você uma organização, enfim, aquilo que você precisa
para finalmente conseguir a sua aprovação. E, gente, acompanhe as redes sociais, porque no mês de maio, finalmente, vai ser o lançamento do nosso curso de organização de estudos para concursos públicos. Eu estou disposto a te ajudar não só em Lei Seca e Jurisprudência agora, mas a te ajudar também a organizar todo o teu estudo em todas as fases. Então, vem, nos acompanha para ficar sabendo da oferta especial de lançamento muito em breve, e eu vou aguardar vocês até lá.